Espero que vocês estejam super bem. Aqui tá aquele frio hoje. O mundo amanheceu todo branco. E para esquentar tudo isso, vamos falar de amor hoje. Vamos falar de amor, vamos falar de sedução. Sobretudo para aqueles que querem seduzir um francês, uma francesa. Hoje eu vou falar de drague, como drague, né? Como seduzir os franceses. E hoje eu vou dar alguns critérios que seduzem os franceses. A gente tem em mente que é o homem que faz o primeiro passo, que é o homem que é mais sedutor. Mas a realidade é bem outra. Aqui, alguns sociólogos fizeram um estudo em bares para estudar a maneira como os franceses seduzem. E nesse estudo, eles colocam em evidência que o homem é conversador, né? O homem tem a palavra muito mais fácil do que a mulher. E ele utiliza muito da chacha para seduzir. Enquanto que a mulher, ela vai utilizar de uma maneira mais doce de se aproximar. Primeiro, a mulher vai fazer aquele sorriso sedutor, depois botar um olhar, depois descobrir o cu, o pescoço, né? Se ela tiver com echarpe, tudo isso, vai deixar cair o echarpe, mostrar les épaules, os ombros, e é aí que começa o jogo de sedução das mulheres francesas. E essa pesquisa que foi feita mostra que as mulheres têm muito mais oportunidades de serem seduzidas pelos homens, de terem o primeiro contato quando ela olha e quando ela sorri. Uma mulher fechada vai ter muito mais dificuldade de seduzir que uma mulher que é aberta, que sorri e que faz um pouco o jogo de ombros. Um dos critérios que os homens franceses preferem para seduzir uma mulher é, primeiro, que ela seja blonda, que ela seja galega. Segundo, que ela seja bonita, que tenha um rosto bonito. Terceiro, ela deve ter os peitões. Eles adoram, é impressionante como os homens franceses adoram peito grande. A maneira também que ela está vestida, eles preferem quando as mulheres vestem de vermelho, estão calçadas com salto alto e também maquiada. A mulher deve estar maquiada. Quanto à forma do corpo, ele deve ser proporcional, a cintura deve ser proporcional aos peitos, não muito gorda. Aquele não gosta de mulher tipo violão, que tem os quadris muito largos, aqui é considerada como uma mulher gorda. Então a mulher tem que ser proporcional, peito e cintura. Isso aí são os critérios do homem francês. E uma coisa super interessante que saiu nesse estudo é que eles adoram as pupilas dilatadas das mulheres. Pupila dilatada faz com que a mulher seja mais jovem. E a juventude combina com a fertilidade. Então ele joga com um galo, né? Eles gostam das jovens e de preferência, se ela for fértil, melhor ainda. Então quando você quiser seduzir um francês, é isso, né? Ser bonitinha, galega, ter os peitões, a pupila dilatada. Eu não sei como é que a gente dilata a pupila, mas tem que ter a pupila dilatada. Se você enviar uma foto a um francês, trabalhe a pupila. Em Photoshop você dilata a pupila. É isso que faz Playboy quando eles botam as fotos de mulheres. Vocês podem olhar, as pupilas são dilatadas, porque dá um ar mais jovem à mulher. Entre esses critérios físicos, né, também vai entrar a inteligência, né, a cultura e a inteligência. É muito mais do que nos anos 1940, onde a mulher não precisava ser cultivada e inteligente. Todos esses critérios parecem um pouco clichê, né? Mas não é somente clichê, é também uma realidade, com estudos apoiando essa realidade, né? Já as mulheres francesas, elas levam apenas 30 segundos para analisar um homem e mais ou menos 10 a 15 minutos. Como a mulher é gentil, ela julga o homem bem rápido, 30 segundos para julgar o homem, mas ela precisa de 10 a 15 minutos
para fazer uma análise mais aprofundada, saber se ela vai ficar ou não com esse homem. Então ela vai analisar o sorriso do homem, ela vai analisar o físico, ela vai analisar o jogo, quando ele fala e quando ele se movimenta, ela vai analisar o hálito, como ela também vai analisar o seu humor. Porque parece que é um dos critérios mais importantes para seduzir uma mulher francesa é que o homem tenha humor, que ele seja livre, aberto e cheio de humor. Elas adoram. E se o homem faz a mulher sorrir, já é meio caminho andado. Aqui na França tem até um provérbio que diz: une femme qui sourit, moitié au lit. Uma mulher que sorri, metade na sua cama. E é verdade que elas adoram homens que fazem rir. Quanto um homem, ele detesta uma mulher que reclama muito da vida, que está sempre de mau humor. Eles não gostam de jeito nenhum de mulheres mal-humoradas e que reclamam todo o tempo. Como vocês veem, além dos critérios físicos, tem a inteligência, a educação e também o humor. E como dizia nosso cantor nacional, a mulher tem que ser jovem, bonita e carinhosa, na mentalidade do francês. Mas isso também é um pouco por todo canto, né, gente? Quem não gosta de uma mulher jovem, bonita e carinhosa? Jovem para produzir, bonita para o prazer dos olhos e carinhosa para o prazer dos hormônios. Nada mudou nem aqui nem em canto nenhum. É assim. A única coisa que mudou hoje é os meios de comunicação. Antes, para paquerar, ficar, seduzir, a gente ia nos barzinhos, a gente ia na discoteca, da boate. Hoje tudo mudou, né? Nesse ponto de vista aí, tudo mudou. A maior parte dos encontros aqui na França se fazem pela internet. A gente conhece, seduz, se casa pela internet. Mas para você que tá ficando desesperada, dizendo eu não sou bonita, eu não sou galega, eu não tenho uns peitão, saiba que 27% dos franceses preferem ter uma relação seriosa com uma estrangeira. E 72% dos homens acham que as mulheres francesas são chatas, exigentes e difíceis. Por isso que eles preferem ter um encontro e uma relação durável com as mulheres de origem estrangeira. Então não perca nunca a esperança. Mesmo se você não é galega, mesmo se você não tem os peitões, mesmo se você não é francesa. Vá procurar, porque existe homens franceses que preferem as estrangeiras e também as brasileiras que fazem sonhar os homens. Vou ficando por aqui. Depois eu volto com outro assunto também com referência às relações amorosas dos franceses e com referência ao amor. Bisous a todo mundo, tchau!